Bom, nesse módulo nós vamos ver resistores e resistência elétrica. Vocês já devem ter visto a aula do professor da Unicamp no módulo anterior, mas nesse módulo nós vamos falar numa linguagem bastante simples e bastante aplicada aos laboratórios, né? Então nós vamos falar de resistores e a propriedade que se chama resistência elétrica, vamos falar de associação em série em paralelo de resistores e de aparelhos utilizados para medir a DDP, chamado de voltímetros, e os aparelhos utilizados para medição de corrente elétrica, que são chamados de amperímetro. Bom, resistores, né? Para que serve um resistor num circuito? Então, ele tem uma função exclusiva que é converter, transformar energia elétrica em energia térmica. Por isso que a gente fala, poxa, então, será que o nosso chuveiro tem um resistor? Então, será que o resistor do chuveiro tem essa função de transformar a energia elétrica da rede de tensão em energia térmica que aquece a água? Sim, né? Do mesmo jeito, a resistência do secador de cabelo, a resistência da chapinha utilizada pelas pessoas quando vão deixar o cabelo mais lisinho, né? Ou da torradeira elétrica, ou do forno elétrico. Então, se a função é exclusivamente transformar a energia elétrica em térmica, com a passagem da corrente elétrica nós chamamos de resistores. O micro-ondas, ele não tem um resistor no interior dele no sentido de fazer essa conversão. A transformação ocorre através de ondas eletromagnéticas, né? Então aí eu tenho um outro efeito que não é o efeito da corrente elétrica atravessando um dispositivo chamado resistor, né? Bom, a gente vai ainda aprender como ligá-los, associá-los em série e paralelo e vai falar um pouquinho de um efeito. Esse efeito de produção de transformação de energia elétrica em energia térmica chamado de efeito Joule. Olha que interessante, né? Aqui nós temos dois condutores, aqui um condutor com uma área menor e aqui um condutor com uma área maior. Eles são percorridos pelo movimento ordenado de elétrons. Esse movimento ordenado de elétrons é que nós chamamos de corrente elétrica. Então, os elétrons estão se movimentando em um sentido ordenado, né? Só que o sentido da corrente elétrica, por definição, é sempre contrário ao sentido real do movimento dos elétrons. Então, no caso, se os elétrons estão se movimentando para a direita, por definição, a corrente elétrica é no sentido oposto. Então, o sentido da corrente elétrica é no sentido da direita para a esquerda. Bom, então, reforçando, né? Toda vez que eu tiver um resistor num circuito, eu vou observar que está havendo conversão dessa energia elétrica em térmica. E essa transformação de energia elétrica em térmica é chamada de efeito Joule. O símbolo de um resistor no circuito vai ser essa cobrinha, né? Parece uma cobrinha aqui, onde eu tenho os terminais do nosso resistor sendo submetido a uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial produz o movimento ordenado dos elétrons, que eu chamo de corrente elétrica aí. Bom, agora a gente vai falar de um resistor muito especial chamado de resistor ôhmico, né? Ele obedece à lei de Ohm. E o que significa isso, né? O nosso resistor é ôhmico quando, ao aumentar a DDP nos terminais dele, a corrente aumenta, mas a corrente aumenta de forma proporcional. Então, exemplo, imagine que você submeteu ele a 10 volts e passou uma corrente de 2 amperes. Se você dobrar para 20 volts, a corrente também dobra, passa a ser o dobro do valor original. De tal forma que se você dividir a DDP-U pela corrente I1 ou a DDP-U2 pela corrente 2, você vai ter sempre um valor constante que é a resistência no nosso resistor, que é a propriedade que ela tem de resistir à passagem da corrente elétrica. Eu poderia também falar que R, no gráfico, é tangente desse ângulo de inclinação, da reta vermelha com o eixo horizontal, chamado de tangente de θ, porque nada mais é a tangente de θ que o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, é muito interessante observar que para um aparelho em que a resistência não foi alterada, se você aumentar o valor da DDP, você aumenta o valor da corrente de tal forma que a resistência não altera, a resistência sempre é constante.
Então, você pode falar que resistência, o que é? É a DDP nos terminais do teu aparelho dividido pela intensidade de corrente elétrica I. R é igual a U dividido por I. Essa é uma lei muito importante que a gente vai usar muito nos nossos exercícios. Bom, e a potência, né? A potência elétrica dissipada por um resistor. A gente não pode esquecer que a potência está diretamente relacionada com a energia que esses aparelhos consomem, né? Se a gente tem, no caso, um resistor, a potência dele é a tensão vezes a corrente. Potência igual a U vezes I. Eu posso até deduzir essa equação no atendimento para vocês. Se a gente usar a lei de Ohm, né, e trocar DDP por R vezes I, a nossa equação vai ficar R vezes I ao quadrado, que é uma outra forma de escrever a potência dissipada por um resistor. E se eu não tiver a corrente, na lei de Ohm, corrente nada mais é do que U dividido por R. Então, eu vou ter U vezes U dividido por R, eu vou ter U ao quadrado sobre R. Então, nós temos três formas de calcular a potência de um resistor no circuito. A chamada PIL ou PUI, potência igual a DDP vezes a corrente, ou potência, resistência vezes a corrente ao quadrado, ou a potência é a tensão ao quadrado dividido pelo valor da resistência. Bom, aplicações do efeito Joule, né? Ele é muito importante quando o meu aparelho é um aparelho que eu preciso dessa transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, onde é que nós temos aparelhos em que o efeito Joule é um efeito importante? No ferro elétrico, no chuveiro elétrico, nos fusíveis e lâmpadas incandescentes. Então, são aparelhos em que esse efeito Joule é observado e com utilidade. Vários outros aparelhos, o efeito Joule não é muito desejável, né? Por exemplo, se você tem uma máquina elétrica, né? Vamos supor, um liquidificador, é produzido calor por causa do efeito Joule, mas esse calor não é uma energia que eu quero. Eu não quero que o meu liquidificador produza muito calor, eu quero que ele pegue energia elétrica e transforme a energia elétrica em movimento, ou seja, em energia mecânica. Onde nós vamos encontrar os resistores, né? Aqui nós temos resistores usados em alguns tipos de circuito. A gente vai explicar isso aqui, a resistência de um chuveiro, né? Vocês vão ver esse fio aqui enroladinho. Aqui nós temos resistores de cerâmica. E o que é interessante é que vocês observem que eles têm linhas pintadinhas aqui, né? Cada linha com uma cor. A partir dessas cores a gente consegue saber o valor da resistência desses resistores, né? Então, vamos observar como é que a gente pode avaliar. E a lâmpada, se vocês observarem as lâmpadas antigas, tem um filamento, é um fiozinho de um material chamado tungstênio, que tem um ponto de fusão extremamente alto. Então, a corrente elétrica, ao percorrer o filamento da lâmpada, ela produz uma energia térmica tão grande, de tal forma que esse filamento não derrete, mas tem uma temperatura tão alta que ele começa a brilhar. E é essa energia elétrica transformada em energia na forma de calor, que faz o fio brilhar, que produz a energia luminosa que nós queremos, né? É muito importante perceber que os polos da lâmpada, um polo fica embaixo, na parte pretinha, e o outro fica na lateral. Então, se você colocar dois fios na parte pretinha aqui embaixo, dois fios na parte em volta aqui, né, meia laranjinha, a lâmpada não acende. Então, para fechar o circuito, eu tenho que ter um fio ligado na parte de baixo e um fio ligado na lateral da lâmpada. Daí sim a corrente vem, percorre o filamento da lâmpada e retorna ao circuito, né? E fecha ele com a fonte de tensão, no caso. Então, esse é um detalhe importante, mas que a gente tem que entender quando observa uma lâmpada. Bom, o que significa essa tabela que a gente está falando para vocês, né? Então, naquele resistor de cerâmica que eu coloquei para vocês, nós temos várias faixas, né? A primeira faixa daquele resistor, para cada cor que aparece na faixa, eu tenho um valor. Então, se aparecer, por exemplo, a cor marrom na primeira faixa, representa o número 1, a cor preta o número 0, a vermelho 2, laranja 3, amarela 4. Então, para cada cor eu tenho um número. Esse número representa o primeiro algarismo do número. Depois eu tenho a segunda faixa, que também tem o segundo algarismo do número, a terceira e eu tenho esse fator multiplicador.
Esse fator multiplicador, na realidade, é a potência do expoente da base 10. Como a cor vermelha representa 2, o fator multiplicador, então, seria um 10 ao quadrado. O expoente aqui é 2, representando a cor vermelha. Se fosse, por exemplo, a cor azul, que representa o número 6, eu teria um fator multiplicador de 10 à sexta. E nós temos aqui uma faixa de tolerância, que é a porcentagem que esse aparelho pode ter a sua resistência aumentada ou diminuída. Então, aquele valor da resistência não é fixo, né? Ele vai ter uma variação de uma certa porcentagem, aumentando ou diminuindo a sua resistência. Se for lá na cor marrom, a gente vai ter uma tolerância de mais ou menos 1%, vermelha mais ou menos 2% e assim por diante, né? E também tem um coeficiente de temperatura. Bom, se não tiver cor nenhuma, a tolerância é uma tolerância de 20%. Então, vamos tentar ver como é que a gente pode escrever o valor de um resistor a partir das cores que aparecem. Bom, a cor verde corresponde ao algarismo 5, a cor azul corresponde ao algarismo 6. Como nós só temos 3 números, aqui 3 cores, então a última dessas cores vai representar a potência de base 10. Vermelho representa o algarismo 2, então eu estou multiplicando ele por 10 ao quadrado, ou seja, eu estou multiplicando por 100. E a última faixa aqui, essa faixa aqui representa a tolerância dele. Então, a cor aqui representa uma porcentagem de 5%. Então, qual que é o valor desse resistor? 5.600 ohms, com uma tolerância de mais ou menos 5%. Então, esse valor pode aumentar 5% ou diminuir 5%. O máximo valor que esse resistor pode ter, se ele aumentar 5%, é 5.880, e se ele diminuir 5%, esse valor vai ser igual a 5.320 ohms. Essa unidade de medida, que parece uma ferradura, né, é o grego, é a letra ohm, né, que é o O no alfabeto grego, em homenagem ao físico chamado Ohm. Então, toda vez que eu tiver uma resistência, eu vou usar essa unidade de medida chamada ohm. Bom, mais um exemplo aqui, né? Olha, eu tenho o preto aqui corresponde ao número 1, o rosa aqui corresponde ao algarismo 7, e como eu só tenho 2, o último vai representar a potência de base 10. Como o vermelho corresponde ao algarismo 2, eu estou multiplicando esse número por 10 ao quadrado, ou seja, eu estou multiplicando por 100. Então, aqui a gente vai ter 2 zeros, né? Era 17 vezes 100, 1.700. Como não tem a faixa da tolerância, significa que esse resistor de 1.700 ohms vai ter uma tolerância de mais ou menos 20%. E aí, esse resistor ele pode ter um valor máximo de 2.040 ohms ou pode ter um valor mínimo de 1.360 ohms. É dessa forma que eu leio, a partir das faixas de cores daquela tabela que eu apresentei anteriormente, o valor da resistência desse resistor. Bom, agora a gente vai falar para vocês de alguns tipos de resistores, né, que aparecem nos circuitos de um laboratório ou de, por exemplo, de máquinas que vocês vão estar trabalhando. Potenciômetro multivoltas. Então, esse potenciômetro apresenta uma haste giratória, você gira, e essa haste é responsável pela variação lenta de um resistor. Então, ele tem uma resistência variável. Onde é que eu utilizo esse tipo de resistor? Em circuitos onde o ajuste de resistência deve ser bem preciso. Então, ele não pode ter uma tolerância muito grande entre esses valores, ele tem que ter um valor com bastante precisão. Então, eu uso o potenciômetro multivoltas. Bom, e o varistor? É um resistor especial que diminui a sua resistência quando a tensão nos seus terminais ela aumenta. Quando é que ele é usado? Né? Na entrada de força, ou seja, na entrada da tensão de alguns aparelhos elétricos, protegendo esses aparelhos do aumento de tensão da rede elétrica. Olha como é que é esse potenciômetro aqui, né? Desculpa, esse varistor, né? O formato, se vocês observarem esse tipo de dispositivo em algum aparelho, em algum circuito, então ele é um resistor muito especial, né? Ele na realidade, ele está protegendo o circuito de uma tensão que entra muito alta. Bom, termistor, né?
É um resistor que varia a resistência com a temperatura. Existem dois tipos, o PTC, olha, ele aumenta a resistência quando aumenta a temperatura, e os negativos, NTC, eles diminuem a resistência quando esquentam. Então, eles têm resistências que dependem da temperatura. Ele é usado em circuitos que requerem estabilidade, mesmo quando a temperatura da operação está aumentando, né? Então, aqui nós temos um NTC, ou seja, é um resistor que aumenta a resistência quando a temperatura diminui, né? Esse N aqui é de negativo. Barra de resistores. Então, são vários resistores interligados dentro de uma única peça, tendo um terminal comum para todos eles. Ele é usado em circuitos que requerem economia de espaço, também chamado de pacote de resistores. Então, eu tenho um resistor interligado hoje dentro de um pacotinho, né? E nos terminais desse pacotinho, eu tenho a resistência total daquele pacotinho. Fotorresistores, também chamados de LDR, né? Eles variam a resistência de acordo com a incidência de luz sobre eles. Quanto mais claro, menor a sua resistência. São usados em circuitos que necessitam aí, né? Que são sensíveis à iluminação. E aqui nós temos algumas imagens dos LDRs, ou seja, dos fotorresistores. Reostato. Eles têm resistência elétrica que pode ser variada. Então, aqui eu coloquei dois desenhos, né? Eu tenho aqui o circuito é fechado, então imagina a corrente vem, né? E a corrente aqui vai se fechar numa parte do circuito. Então, a corrente está percorrendo esse pedacinho até ter o contato e ela volta. Então, né, eu posso variar a posição desse cursor de tal forma que eu posso pegar um comprimento maior ou menor desse fio. Ou seja, a partir do comprimento do fio, eu tenho um valor maior ou menor para resistência. Esse aqui é um símbolo no circuito de um resistor variável, de um reostato. Então, a corrente vem, percorre uma parte do circuito até chegar na chavinha e a partir disso ela fecha o circuito. Então, se eu mudar a posição do cursor, eu vou pegar um valor maior ou menor de resistência e tenho uma resistência variável. Eu tenho aqui, ele pode variar nem sempre numa forma linear, mas numa forma circular, e aqui nós temos um reostato numa forma linear. Então, algumas imagens de reostatos para vocês. Bom, fusíveis, né? Os fusíveis, eles são, na realidade, um dispositivo de proteção do circuito, né? Ele é essencialmente constituído por um material que tem um ponto de fusão muito baixo, como o chumbo e o estanho. Então, se ele for atravessado por uma corrente elétrica de intensidade maior do que aquele que o circuito funciona, ele derrete, ou seja, ele sofre fusão e não permite a entrada da corrente na casa da pessoa. Então, esse aqui é um símbolo de um fusível de 30 amperes, significando o quê? Se tiver uma corrente maior do que 30 amperes, esse fio vai derreter e bloquear a entrada da corrente. E nós temos dois outros modelinhos aqui de fusíveis para vocês também. Esse aqui são fusíveis mais antigos, representado aqui pelo item A, e temos o cartucho, fusível de cartucho, representado pelo B. O que é interessante é que esse material interno no qual a corrente vai passar é esse material descrito no texto, que pode ser chumbo ou estanho, que tem um ponto de fusão baixo, ou seja, vai derreter se a corrente que o percorrer for maior do que a corrente permitida pelo circuito. Então, ele protege o circuito para, por exemplo, impedir que alguns aparelhos queimem. Bom, representação de resistores, né? Nós já tínhamos visto. Além dele poder ser representado como a serrinha aqui, ele também pode ser representado como um retângulo, né? E como é que a gente faz a associação de resistores? Então, a gente pode associar os resistores em série. Como é que eu faço esse tipo de associação? Eu coloco um terminal do resistor ligado no próximo terminal do próximo resistor. Então, eu tenho uma ligação de um resistor sendo ligado ao outro, né? É uma ligação aqui de terminal de resistor para terminal de resistor. Bom, o que é importante a gente saber nas associações de resistores? E eu vou reforçar isso muito no atendimento. Na associação em série, a corrente tem um único caminho para percorrer. Então, a corrente que percorre o R1 é a mesma que percorre o R2 e é a mesma que percorre o R3.
E essa é a grande propriedade. Toda associação em série, ou todo trecho de circuito em que os resistores estão em série, a corrente não muda ao longo daquele circuito, mas a DDP total ela é dividida um pouco para cada resistor. O resistor de maior resistência é que vai consumir a maior DDP da nossa fonte. Então, essa DDP total é uma soma da DDP utilizada pelo primeiro resistor, pelo segundo resistor e pelo terceiro resistor. No lugar de eu representar o circuito com os 3 resistores, eu posso colocar um único resistor, que é o resistor total do circuito, que nós chamamos de resistor equivalente, que tem uma resistência equivalente. No caso da associação, que é a nossa associação em paralelo, onde eu tenho R1, R2 e R3, essa resistência equivalente, que pode substituir todas as resistências do nosso circuito, ela é dada pela soma do valor de R1 mais R2 mais R3. Ela é uma soma de cada uma das resistências dos nossos resistores. E a gente não pode esquecer de novo, né? Olha, está em azul. Todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, no circuito simplificado, se tem a DDP total e a resistência total, você pode usar a lei de Ohm, né? R, resistência, é igual a tensão sobre corrente. Se você tem a resistência e a tensão, você acha a corrente. Essa corrente é a mesma que percorre o R1, o R2 e o R3. Bom, e se eu tenho uma associação em paralelo? Como é que eu ligo? Olha que interessante, né? Então, eu tenho um resistor R1 de 5.600 ohms e o resistor R2 de 5.600. É interessante que se eu tenho esse terminal do lado esquerdo, eles se ligam e o terminal do lado direito também vão ser ligados. E olha que interessante, então esses terminais do lado esquerdo de R1, R2 e R3 são todos ligados de forma comum, que podem ser ligados, por exemplo, no polo positivo de uma pilha de uma bateria. Em contrapartida, o polo negativo aqui da minha pilha e bateria estaria ligado no terminal da direita do R1, R2 e R3. Bom, esse resistor equivalente nesse caso não é uma soma de 5.600 mais 5.600 mais 5.600. A gente vai ver como é que calcula a resistência equivalente, que nesse exemplo é aproximadamente 1.866,66 ohms. Então, para isso, a gente tem uma representação esquemática de como os resistores ficam ligados em paralelo. Então, olha que interessante, esse pontinho aqui, ele é comum para o resistor R1, para o resistor R2 e para o resistor R3, que está submetido ao ponto A da nossa diferença de potencial. Agora, o lado esquerdo do terminal do R1, R2 e R3 está ligado no polo B, que corresponde ao outro ponto da diferença de potencial. Então, no lugar de R1, R2 e R3, eu posso colocar resistência equivalente em paralelo, sendo percorrida pela corrente total e pela DDP total. É interessante que, nesse caso, como a corrente encontra um ponto na qual ela tem 3 caminhos possíveis, essa corrente total se divide. Um pouco vai para o resistor R1, um pouco para o R2 e um pouco para o R3. Quanto maior o valor da resistência, menor é a corrente que vai passar por aquele caminho. E o contrário, quanto menor a resistência, maior a corrente que passa por aquele caminho. Bom, nesse caso, na associação em paralelo, o I total é uma soma da corrente que percorre cada resistor. E para encontrar a resistência em paralelo, é uma soma, mas não de R1 mais R2 mais R3. É uma soma dos inversos de cada resistência. Então, o inverso da resistência total da resistência em paralelo é igual ao inverso do primeiro, mais o inverso do segundo, mais o inverso do terceiro. Então, eu estou somando, mas eu somando os inversos das resistências. E o que é um curto-circuito, né? Um curto-circuito ocorre entre 2 pontos quando esses pontos são ligados por um condutor de resistência elétrica desprezível. Então, eu tenho a corrente passando por um resistor de resistência não desprezível. Se eu ligar entre o ponto A e o ponto B uma resistência praticamente nula, a corrente, ao invés de passar pelo resistor, ela prefere passar pelo caminho de menor resistência. E nesse caso, se a resistência é praticamente zero, a corrente tende a infinito. Então é aqui que sai a faísca, porque a quantidade de corrente é muito alta que vai passar por esse trecho do circuito que não tem resistência.
E aí, vou falar um pouquinho de disjuntores, né? Eles são utilizados nos circuitos elétricos de resistências, edifícios e indústrias, né? No lugar dos fusíveis. E ele utiliza um efeito magnético da corrente elétrica, que a gente ainda tem que aprender o magnetismo para compreender esse efeito. Esses são os disjuntores. Vocês com certeza já viram esses aparelhos quando tem um excesso de corrente para o qual ultrapassa o valor do qual ele foi feito, ele abaixa, ele fala, o disjuntor baixou, então a gente tem que ligar a chave de novo do disjuntor. Então ele impede que uma corrente maior do que aquele que o circuito necessita entre, ele protege o circuito desse excesso de corrente. Bom, vamos terminar agora falando de dois aparelhos, dos amperímetros e dos voltímetros. Então, o amperímetro ele é ligado em série com o trecho, com o ramo que eu desejo medir a corrente elétrica. Então, se eu quero medir a corrente elétrica passando por esse trecho do fiozinho, eu vou colocar ele em série, né? A extremidade dele é como se fosse um próprio fio ligado e fazendo parte do circuito. Toda a corrente que passa pelo amperímetro é a corrente que está passando pelo fio onde está o R1 e o R2, né? Ele é ideal quando a resistência dele é zero, porque ele não impede a passagem da corrente original. E se ele é real, quando a resistência dele é muito, muito baixa, né? Então, quanto mais baixa a resistência do amperímetro, ele interfere menos na corrente original que nós tínhamos no nosso circuito. E ele é considerado ideal quando a resistência dele é praticamente zero. Aqui nós temos alguns exemplos de amperímetros, né? Que nós podemos usar nos laboratórios ou para testar a corrente num certo trecho de circuito, por exemplo, no laboratório ou dentro da fábrica. Os voltímetros. Bom, o voltímetro é ligado em paralelo, porque a tensão em paralelo é igual. Se eu quero saber qual é a DDP que esse resistor está utilizando, então o meu voltímetro ele vai ser ligado em paralelo ao resistor que eu quero medir a diferença de potencial nos seus terminais. Ele é ligado em paralelo com o circuito no qual eu desejo medir a tensão, ou seja, DDP. Ele deve apresentar resistência interna muito alta, então ele é diferente do amperímetro. Por quê? Então, antes de eu colocar o voltímetro, a corrente passava pelo resistor R1, passava pelo resistor R2. Se essa corrente agora passa pelo R1, ao chegar no ponto C, o voltímetro tem uma resistência baixa, toda a corrente vai passar pelo voltímetro e eu não quero. Eu quero que ela passe pelo resistor R2 para medir a tensão que esse resistor R2 está utilizando no circuito. Então, se esse voltímetro tem uma resistência muito alta, quase infinita, a corrente não desvia para ele, então passa inteiramente pelo resistor R2, tá bom? Aqui nós temos uma imagem de um voltímetro, né? Também utilizado aqui para medir correntes nos circuitos de um laboratório, né? Bom, espero que vocês tenham entendido. Hoje, lá no nosso atendimento, eu vou usar um simulador, o simulador PET, para que esses conceitos fiquem mais claros. Um beijo e até a noite.